Vamos entrar agora na parte operacional mesmo, envolvendo os números decimais. Por mais que eu já fiz aqui com você um exemplo, né, fazendo as operações, eu fiz uma operação de adição, operação de divisão, mas eu não formalizei isso ainda. Então vamos formalizar e fazer bem passo a passo cada uma dessas operações. Vamos lá. Adição e subtração com números decimais. Algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com uma vírgula alinhada à outra. Adicionamos e subtraímos as unidades de mesma ordem entre si e colocamos no resultado a vírgula alinhada com as demais. Então vamos lá, a operação de adição e subtração com números decimais é bem intuitiva. Você vai literalmente pegar um número, colocar logo abaixo do outro, alinhando a vírgula do de cima com a vírgula do de baixo. Então primeiro alinha a vírgula e depois distribui os números. Assim não vai correr o risco de você colocar números em posições erradas, tá bom? Essa definição serve para adição e para subtração. Eu vou fazer com você uma sequência de exemplos, tanto envolvendo adição quanto envolvendo subtração. Coloquei aqui uns exemplos com parênteses e colchetes para a gente poder relembrar também essa questão de prioridade, né? O que se resolve primeiro, para a gente poder relembrar. Então vamos lá. Exemplo de número 3 diz o seguinte, vamos calcular. Então aqui na minha letra A eu tenho uma soma de 3 números decimais. 3,49 mais 20,60 mais 7,85. Como que a gente faz para poder fazer essa soma? Olha, eu particularmente gosto de colocar sempre do número maior para o número menor. Isso não é uma regra. Você pode somar 3,49 mais 20,60 sem problemas. Só que eu acho que fica visualmente melhor, né, quando você coloca o maior e depois o menor. É só uma questão de preferência mesmo. E aí eu vou fazer na conta. Então vou primeiro montar, né, as estruturas. Então vamos lá, letra A. Aqui, como aqui no meu slide já está escrito aqui na horizontal os valores, eu não vou colocar ele na horizontal aqui não, aqui eu já vou montar a conta de uma vez. Então eu tenho, ó, 20,60 mais, agora eu vou colocar o 7,85. Observa que o 7 vai ficar aqui, porque a vírgula tem que ficar alinhada com a vírgula. E aqui vai ficar o 85. E o 3,49 vai ficar nessa posição. E aqui a gente vai somar, literalmente. Então vamos lá. 9 mais 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. Mais 1, 19. 7 mais 3, 10, mais 1, 11, 1 mais 2, 3. Observa, a vírgula está nessa direção, eu desço a vírgula aqui, alinhei. Então, ou seja, a soma desses três valores resulta em 31,94. Então, viu como é que é a soma intuitiva? Monta os números, vírgula embaixo de vírgula, e aí faz a soma normalmente. Vamos lá, letra B. Letra B a gente tem, vou colocar do maior para o menor. 21,60 mais 9,90 mais 8,27. E vou somar. Vamos lá. Aqui vai ficar 7. Aqui vai ficar 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 2, 17. 8 mais 2, 10, mais 9, 19, 1 mais 2, 3 e alinha a vírgula, 39,77. Vamos lá para a letra C. Letra C a gente tem 154,04 menos 98,7. Agora aqui, observa, é uma conta de subtração, então agora aqui eu tenho que respeitar, né, a ordem com que o número foi apresentado. Montei a minha estrutura, vírgula embaixo, vírgula. Só que aqui, tá vendo que aqui tem um espaço vago? Mas lembra que eu te expliquei que você pode acrescentar ou tirar zeros que estão à direita, que não vai alterar o valor? Então aqui, se ficar mais confortável, você pode acrescentar um zero para ficar a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. E agora você vai fazer a conta.
4 menos 0, 4. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 3. 10 menos 7, 3. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 13. 13 menos 8, 5. E aqui vai ficar 14 menos 9. 5 também. E aí você alinha a vírgula com a vírgula. 55,34. Vamos lá, vamos continuar. Letra D. 237. Agora, olha só, esse aqui é bem interessante. Eu tenho 237, é um número inteiro, não tem vírgula nele, né? Ou a vírgula está aqui após o 7, mas a gente não escreve porque não tem número após ela. Já o meu segundo número é 108,15. O 108,15 tem duas casas após a vírgula. Então, aqui é interessante a gente acrescentar a vírgula e pôr o 00. Para quê? Para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. Porque como eu tenho que fazer uma conta de subtração, aqui já ficaria bem complicado se eu não acrescentasse isso, né? Esses dois zeros, para poder fazer aquele processo de retirar uma unidade da casa imediatamente anterior para transformar o número. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 6. 10 menos 5, 5. 9 menos 1, 8, esse aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 16. Então, aqui vai ficar 8, 2 e 1. E a linha a vírgula. 128,85. Bem tranquilo, né? Então, aqui nessas 4 primeiras letras, é só uma conta de adição e uma conta de subtração, envolvendo o número decimal, normal, monta a conta, vírgula embaixo de vírgula e faz a operação. Já a letra E e a letra F, eu quis colocar uma expressão numérica para a gente poder relembrar aqui algumas questões de prioridade, né? Na matemática a gente tem muitas regrinhas, então eu tenho uma ordem para resolver os meus exercícios. Então, por exemplo, nesse caso, na letra E, eu tenho aqui um parênteses e números fora do parênteses. Então, aqui, por exemplo, eu preciso primeiro resolver o parênteses para só depois resolver os números que estão do lado de fora, tá bom? Eu vou apagar, não, vou resolver aqui. A letra E cabe, a letra F é um pouco maior, mas a letra E cabe. Vou fazer aqui embaixo, porque aqui eu quero montar a conta toda, para a gente poder relembrar essa questão da ordem de resolver os números. Então, vamos lá. Vou copiar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, nesse caso, é resolver o parênteses, tá? A prioridade é sempre essa. Então, aqui eu vou repetir, ó. Vai ficar 15 menos, abre parênteses. O que eu vou fazer? Aqui no cantinho, eu vou resolver essa conta. Então, vamos lá. Primeiro eu vou resolver essa soma aqui. Então, isso aqui vai ficar 3,25 mais 2,7. Vamos lá. Então, aqui vai ficar 5, 9 e 5. Esse resultado eu vou subtrair 4,08. Aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 8. 7, 8 e 1. Então, ou seja, esse meu parênteses, o resultado da operação desse número mais esse menos esse é igual a 1,87. Fecho meu parênteses, menos 10. Pronto, então resolvi primeiro o parênteses como a regra diz. Então, agora eu vou eliminar o parênteses. E agora eu tenho uma subtração de números naturais com números decimais. Então, vamos fazer essa conta. Aqui a gente tem 15 menos 1,87. Vou fazer aqui, ó. 15, vou acrescentar o 00, porque esse número tem duas casas após a vírgula, menos 1,87.
10, 9. Aqui vai ficar 3, 1 e aqui fica 14, menos 10. 3, 1, 4. Pronto, então o resultado da minha conta é 4,13. Então, tá vendo? Aqui a gente resolveu na ordem certinha. Primeiro parênteses, resolvemos o parênteses aqui no cantinho, colocamos o resultado, depois fizemos a operação com os valores que estavam fora do parênteses. Bem tranquilo, né? Só para relembrar mesmo. Agora eu vou apagar para fazer a letra F, que a letra F é um pouquinho maior. E observa que na letra F nós temos parênteses, colchetes e chaves. Então, mais ordens ainda, né? Para poder resolver. Tem mais elementos a considerar na hora de fazer as contas. Então, vamos lá. Vou copiar aqui primeiro a expressão toda. Então, aqui a gente tem letra F. Então, primeiro aqui, abre chaves, 20,3 menos, abre colchete, 4,75 menos, abre parênteses, 1,2 mais 2,38, fecha parênteses, fecha colchetes, mais 5,1, fecha chaves, mais 3. Então, vamos lá. Vou usar essa parte aqui de baixo para fazer as contas, né? Digamos, como se fosse um rascunho. Então, vamos lá. Qual é a ordem de prioridade aqui? Chaves, parênteses, colchetes e chaves. Na ordem é sempre essa. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, depois você resolve o que está dentro do colchete e, por último, você resolve o que está dentro de chaves. Então, tem que respeitar essa ordem na hora de resolver os exercícios. Então, vamos fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou copiando a minha expressão do jeito que ela aparece. Então, 20,3 menos 4,75 menos, abre parênteses. Agora, eu vou parar, vou vir aqui no meu rascunho e vou resolver essa operação. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 1,2. Vou colocar primeiro maior, né? Então, aqui a gente tem 2,38 mais, e aqui eu vou acrescentar um zero no 1,2 para ficar com o mesmo número de casas decimais. Então, aqui vai ficar 8, 5 e 3. Então, aqui dentro ficou 3,58. Fecha parênteses. Aí, detalhe. Aí você vai copiar todo o resto da sua expressão para você não se perder na hora da prioridade. Agora aqui observa que esse parênteses já foi resolvido, então você pode eliminar ele, ó. Você pode apagar esse parênteses porque ele já foi resolvido. Não tem mais nenhuma operação para fazer ali dentro. Agora a gente vai resolver o colchete. Então você vai repetir todo mundo que está do lado de fora até chegar nele. Pronto, agora nós vamos resolver. Aqui a conta que a gente tem que fazer é 4,75 menos 3,58. Vamos lá. Aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 8 dá 7. 15 menos 8 é 7. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 1. Então, aqui ficou 1,17. Agora, eu vou copiar o que sobrou. Mais 5,1, fecha, mais 3. Agora, eu vou resolver o que está dentro de chaves. Então, aqui eu tenho essa subtração e depois uma soma. Então, vamos lá. 20,3 menos 1,17. Aqui eu vou acrescentar um zero. Vamos fazer essa conta. 10, aqui fica 2. 10 menos 7, 3. 2 menos 1,
1, 20 menos 1, 19. Mais 5,1. Mais 5,1. Vou acrescentar um 0. 3, 2, 24. Ou seja, dentro de chaves eu tenho 24,23 mais esse 3. Então, o que a gente faz? Ó, toma cuidado aqui, porque eu tenho que somar 3. Só que 3, ele fica aqui, ó, porque a vírgula do 3 está aqui. Você pode acrescentar uns zeros e faz 3, 2, 7 e 2. Então, ou seja, o meu resultado é 27,23. Então, assim a gente resolveu, utilizando todas as regrinhas, lembrando da ordem, né, com que a gente resolve as operações e fazendo toda a estrutura. Tranquilo até aqui? Vamos continuar? Então, vamos lá. Agora eu vou te mostrar a multiplicação com números decimais. Na multiplicação e na divisão, a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de fazer a conta, porque ela não é intuitiva como a soma e a subtração. Não é literalmente multiplicar os números. A operação de multiplicação você vai fazer, mas tem que tomar cuidado na hora de colocar a vírgula. Ou seja, a posição da vírgula aqui não é igual na soma e na subtração, que a gente alinha elas. Você pode até colocar ela alinhada para montar a estrutura, mas na hora de colocar a vírgula no resultado final, tem alguns cuidados que precisam ser tomados. E é isso que eu vou te mostrar aqui. Então, deixa eu apagar aqui primeiro. A gente fazer isso com bastante calma, porque a multiplicação e a divisão requer uma atenção especial. Vamos lá. Para a multiplicação de números decimais, devemos multiplicar cada número de um fator por todos os números do outro fator. Até aí sem nenhum problema. Multiplicação normal, todos os números de um fator com todos os números do outro. Agora, em seguida, contar quantas casas decimais temos após a vírgula de cada fator. E essa vírgula será posicionada contando de trás para frente no resultado final da operação. Então, aqui a questão é, você está multiplicando dois números decimais. Você vai fazer a multiplicação normal, multiplicar todos os números de um fator com todos os números do outro. Só que na hora de colocar a vírgula no resultado final, você não vai alinhar ela, não vai alinhar. Você vai contar quantas casas decimais você tem no seu primeiro número, quantas casas decimais você tem no seu segundo número. Somar essas duas quantidades e posicionar a vírgula contando de trás para frente, tá bom? Claro que vai ficar bem mais fácil de visualizar quando eu fizer as contas. Vou fazer aqui uma sequência de exemplos e te mostrar como que a gente posiciona essa vírgula na hora de fazer a multiplicação. Olha esse exemplo, vou começar com um exemplo bem mais simples. Um caderno custa R$ 2,36. Preciso de 3 cadernos. Quanto vou pagar? Um problema típico de multiplicação. Vamos fazer ele para te mostrar como que funciona a posição da vírgula. Então, você vai fazer 2,36, que é o preço do caderno. Você quer 3 cadernos, então você vai fazer vezes 3. Olha que não necessariamente a vírgula está alinhada, nem precisa. A vírgula do 3 está aqui. Se eu fosse somar, por exemplo, o 3 teria que ficar aqui e a vírgula aqui. Só que como é multiplicação, não precisa alinhar. Agora eu vou fazer a multiplicação e vou fingir que essa vírgula não está aqui, não vou me preocupar com ela na verdade. Então vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Agora que vem a questão. Como que eu vou posicionar essa vírgula? Onde que eu vou colocar essa vírgula? Você vai fazer o seguinte. Esse primeiro número, ele tem quantas casas após a vírgula? 1, 2. Então, você vai colocar um 2 aqui. Esse segundo número tem quantas casas após a vírgula? O segundo número não tem nenhuma casa após a vírgula. Então, é 0. 2 mais 0, 2. Então, você vai contar de trás para frente. 1, 2. A vírgula vai ficar aqui. Ou seja, quanto vou pagar pelos cadernos? O preço que vai ser pago pelos 3 cadernos é de R$ 7,08. Então, tá vendo? Eu fiz a multiplicação de um número natural com um número decimal.
multipliquei todos os números de um fator com todos os números do outro fator. Agora, na hora de colocar a vírgula, que vem a questão. Você conta quantas casas você tem após a vírgula dos dois números, soma essa quantidade, conta de trás para frente e posiciona a sua vírgula. Depois que a gente aprende, tranquilo, né? Olha só, vamos fazer mais um exemplo aqui para você ver como funciona. Com sua bicicleta, Matheus percorreu 1,9 km. Ao voltar ao ponto de partida, ele percorreu a mesma distância. Quantos quilômetros ele fez na ida e na volta? Bom, se ele gastou 1,9 km para ir e 1,9 km para voltar, é só multiplicar isso por 2. Então, vamos fazer essa conta. Então, a gente tem 1,9 vezes 2. De novo, não precisa posicionar vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer a conta. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vamos contar a quantidade de vírgula. Esse primeiro número, eu tenho uma casa após a vírgula. Esse segundo número, eu tenho 0 casas após a vírgula. 1 mais 0, 1. Conto de trás para frente, 1. 3,8. Ou seja, o Matheus vai percorrer 3,8 quilômetros na ida e na volta. Beleza? Vamos lá, mais um problema. Adicione 1,96 com 3,7. O resultado multiplique por 0,07. Então, agora a gente está começando a misturar as operações. Eu vou fazer primeiro uma operação de adição, né? Adicionar e somar esses dois números. Aí eu vou pegar o resultado obtido e vou multiplicar o resultado obtido por 0,07. Então, vamos lá. Primeiro fazer a primeira parte. 1,96 mais 3,7. Lembra que quando a gente soma, a gente precisa alinhar as vírgulas. Na soma a gente precisa. Acrescento um zero aqui para ficar com a mesma quantidade de casas. 6 mais 0, 6. 9 mais 7, 16. 1 mais 1, 2. 2 mais 3, 5. Agora, vírgula alinhada com vírgula. Pronto, a soma foi feita. Agora, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar esse resultado por 0,07. Vamos lá. 5,66 vezes 0,07. Vamos fazer essa conta. Lembra que multiplicação você vai multiplicar todos os números desse fator com todos os números desse. Vamos lá. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 7, 42. 43, 44, 45, 46. 5 vezes 7, 35. 36, 37, 38, 39. Bom, fiz a conta do primeiro número. Agora aqui eu tenho 0. 0 vezes 6, 0. Lembra que tem que deslocar uma unidade para cá. Aqui também vai ficar 0. E aqui também vai ficar 0. Depois eu vou fazer a conta com esse. 6 vezes 0, 0. 0 e 0. Sempre lembrando de deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. E agora eu vou somar esse resultado. Aqui desce 2. Aqui vem o 6. Aqui vem o 9. Aqui vem o 3 e aqui o 0. Agora que vem a questão, vamos lá posicionar a nossa vírgula. O que a gente tem que fazer? Quantas casas eu tenho, casas decimais, nesse primeiro número? 2 casas decimais. E nesse? 2 casas decimais. 2 mais 2, 4. Eu vou contar 4 de trás para frente. 1, 2, 3, 4. Pronto. O resultado é 0,3962. Então, o resultado final dessa operação é 0,3962. Tranquilo?